Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma edição do Estilo e Saúde. Entre os dias 22 e 25 de setembro acontece a 14ª FIA Flora Expo Garden, Feira Internacional de Paisagismo, Jardinagem, Lazer e Floricultura no Pavilhão de Exposições do AMB, aqui em São Paulo. A feira trará diversas novidades e quem está aqui comigo para antecipar isso tudo é o arquiteto paisagista Benedito Abud. Ele fala das tendências, espécies em evidência, além de dar dica das flores e plantas que se adequam melhor em casas ou apartamentos, os cuidados que devemos ter com cada uma delas. Mas antes, quero que você acompanhe uma matéria comigo. Cultivar jardins é um raro privilégio nas grandes cidades, onde espaço e tempo estão cada vez mais escassos. Mas existem soluções criativas que permitem uma saudável convivência com plantas e flores. Uma delas é o jardim vertical, que são painéis verdes que trazem benefícios ao clima das metrópoles. Veja comigo. Os bambus reforçam o clima oriental desse restaurante japonês que fica em São Paulo. Mas é na entrada, numa área dedicada à espera dos clientes, que está uma das maiores tendências da arquitetura atual, o jardim vertical. Esse é um projeto de uma empresa gaúcha. A gente coloca as mudas enquanto ele ainda está na horizontal. Depois que ela já enraizou, a gente pode colocar ele na vertical. O jardim vertical é uma parede verde, geralmente feita em lugares com pouco espaço para um jardim tradicional. Começou pelas mãos do nosso querido Burle Marx. Ele foi o idealizador do conceito de explorar os espaços verticais para o cultivo de plantas ornamentais. Isso até antes de eu nascer. A técnica de Gica consiste em fazer painéis cheios do que ela chama de porta-plantas, uma espécie de vaso com material ultra resistente à ação do sol, da chuva, a rajadas de vento. Cada porta-planta é preso por um gancho e dentro dele fica um bico por onde a água goteja. A rega é toda automatizada. Só é preciso colocar água no reservatório e programar quantas vezes por semana e durante quanto tempo as plantas serão irrigadas. Independente da técnica, os benefícios que o jardim vertical pode trazer são muitos. Ele atende a algumas funções importantes. Uma é como quebra-som. Ele vira uma barreira. Ele vira uma barreira acústica que diminui o barulho. No caso, nós temos uma avenida enorme aqui que isso aqui vem a calhar. Nessa parede, que é de mais ou menos 12 metros quadrados, esse pedaço já é suficiente para dar uma refrescada no ambiente, para aumentar a umidade dele? Já, com certeza. Esse é um dos benefícios, né? Essa umidade que a ecoparede traz para os ambientes é um dos benefícios, né? Diante de todos os benefícios que o jardim vertical traz, existem os benefícios de que a natureza nos conforta, conforta a nossa alma, conforta nosso coração. Imagine uma cidade toda revestida de plantas. Coisa linda, né, gente? É vida. Aliás, com vida está também o nosso cenário. Olha que lindo! Com essas flores, com essas plantas maravilhosas. Tudo bem, Benedito? Tudo bem, é um prazer, viu? Um prazer é meu estar aqui com você. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Olha, o cenário hoje ficou maravilhoso. Eu cheguei aqui, fiquei encantada, porque como que a flor, a planta traz alegria, vida, deixa tudo mais bonito, não tem jeito, né? A planta tem uma vibração muito importante, mas mais que isso, como vocês viram aí os muros verdes, né? A planta absorve o calor, né? E termina aquela história do clima de deserto, que durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Então, São Paulo, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque nós já estamos tendo essas bolhas de calor. Sim. Né? E a vegetação tem essa condição de absorver o calor durante o dia, deixando o ar muito mais fresco, e, inclusive, através da evapotranspiração, a poluição diminui e a planta, então, aparece de uma forma importante na paisagem. Ou seja, além de ser linda, ainda traz uma melhor qualidade de vida para a gente, né? Uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de clima, uma melhor qualidade de ar, uma melhor qualidade de saúde também, que é fundamental. Agora, quais são as novidades aí da Expo Garden? Essa feira que acontece, trazendo, né, essas coisas, essas plantas maravilhosas, tudo que há de floricultura, lazer, jardinagem, paisagismo? Então, a Expo Garden traz aquilo que há de tendência no Brasil nesse momento. Por isso que é importante as pessoas virem de fora para cá, assim como isso realmente acontece. Então, nós temos os estandes vendendo plantas, vendendo materiais, vendendo ferramentas, vendendo aquilo que há de mais moderno em termos de lazer e de paisagismo também. E, paralelamente a isso, acontece o Congresso. O Congresso que também discute com os profissionais aquelas tendências que estão acontecendo no mundo nesse momento.
Entendi. Do que temos aqui, por exemplo, eu logo que cheguei, né, me chamou muita atenção essa orquídea azul. Ainda comentei com ele, falei assim, mas como ela é branca, depois é feita em laboratório, como é que funciona? E você me disse que não. Isso é uma orquídea que ela é, vamos dizer assim, ela é especialmente preparada e ela é azul mesmo. É né? lindíssima, mas é raríssima também. É raro porque isso é feito em laboratório, né? Mas é uma planta natural. Isso é muito bacana, né? E a gente tem as outras orquídeas também, que são nossas, como as olhos de boneca, né? Que são os dendróbios. Nós não temos aqui, mas temos as chuvas de ouro, que são bem brasileiras, as amarelinhas, que são maravilhosas. Temos os epidendros, que acontecem naquelas áreas mais secas também, que são orquídeas maravilhosas, muito pequenas, mas elas dão encachos grandes e são muito rústicas, funcionam muito bem. A vantagem de a gente usar orquídeas brasileiras nos jardins é que elas estão muito mais adaptadas, elas são muito rústicas, elas florescem muito bem. Sim. Então, a gente sempre precisa utilizar a vegetação, como disse a Gica, já falou sobre o Burle Marx, tá certo? Que nos ensinou e nos mostrou como era importante aquele matinho que as pessoas não valorizavam, transformar aquilo numa planta especial no jardim. Né? E a forma de utilização é que é importante. Agora, eu queria que você desse uma pincelada e falasse um pouco para quem está em casa, né? Principalmente a gente que mora em São Paulo ou em grandes capitais, que convive com poluição, com, né, todo esse caos que às vezes a gente vive aqui. Dá para ter planta dentro de casa, se você mora num apartamento, ou mesmo quem mora em casa, a planta se acostuma bem também à poluição, a esse clima desértico que nós estamos atravessando agora nesses dias mais secos? Planta é um ser vivo, né? E é um ser maravilhoso que você precisa, obviamente, adaptar, saber mais ou menos de onde ela veio, para que a gente saiba como aplicá-la da melhor forma. Então, se uma planta, por exemplo, como essa, tá certo? Que é uma liquala. Ela é uma planta de subbosque. Nossa, ela parece de mentira. Olha, não, gente, mas parece ela papel. É de verdade. Ela tem um leque fantástico. E ela é de subbosque, ou seja, ela nasce em locais semi-sombreados. Então, é importante que a gente continue colocando elas em locais semi-sombreados. Já outras são mais de sol, né? Como essa palmeira que nós estamos vendo aqui, tá? Que é o Trachycarpus. Agora, por exemplo, uma jabuticabeira ou uma pitangueira como essa, nós podemos já utilizar na meia sombra, numa varanda, por exemplo. Mas você tocou num ponto que é muito importante. Normalmente as pessoas, elas nos perguntam que planta eu uso dentro da minha casa. E eu acho o seguinte, o começo não é pela planta. Tá? Eu gosto dessa planta, eu vou usar essa planta. O importante é você ir na sua casa, ver aonde são os melhores lugares para você usar. Por exemplo, você vai numa varanda de um apartamento, tá certo? Que hoje os apartamentos, as varandas estão muito grandes, porque as pessoas querem usar a varanda assim como usa sua varanda de casa de campo, sua varanda de praia. Só que é muito difícil hoje as pessoas se deslocarem dos grandes centros para a praia e para o campo. Então, a varanda começa a ser um elemento muito importante para você reunir a família, fazer o seu churrasquinho, né? Fazer a sua bebidinha no final de semana. E como é que você coloca a planta na sua varanda? A melhor forma é você chegar na sua varanda e olhar a paisagem, aquilo que você enxerga da sua varanda. Provavelmente você vai notar trechos muito bonitos, com uma paisagem maravilhosa, e outros trechos que não são tão bonitos, que às vezes tem um prédio muito próximo, com uma janela que te devassa, ou então, por exemplo, normalmente na parte inferior das varandas, você tem uma paisagem feia de um monte de telhados, tá certo? Então, qual é o grande segredo? É você procurar usar a vegetação, não apenas para embelezar, mas também embelezar, mas escondendo as coisas feias. Por exemplo, naquela parte inferior, se você usar plantas baixinhas, como o xanadus, por exemplo, são filodendros baixinhos, tá certo? Outras plantas, como esse aqui, ou então o pacová, que está ali, que é outro filodendro. Mas o pacová é mais baixinho, não? Não, ele fica alto também, aquele, ele né? fica alto. Então, se você colocar... Gente, o pacová é esse aqui, ó. Isso. Se tiver um pouco de sol, você pode usar uma lavanda, por exemplo, que tem um perfume delicioso, que está aqui, nesse caso está sem flor, mas ela floresce, tem um perfume muito gostoso e acalma, né? Diz a lenda que se você
passar a mão na lavanda, você vai desestressar. Deixa eu passar, então. Diz a lenda, né? Agora precisa ter um pouco de fé. Isso aí é fé, né? Isso um pouco de fé. Vamos com fé. Vamos ficar calminho. Então, você tem... o cheiro, né? O cheiro é uma delícia. E além de você ter, então, uma vegetação na parte inferior da varanda, você vai estar eliminando aquela paisagem feia que são os telhados das casas. Mas existe aquilo de plantas que são próprias para... Eu acho que não existe assim, própria para apartamento e para casa. Existe própria para sombra e para sol. Para sombra e para sol. Ou seja, para dentro de casa e fora de casa. Isso. As de sombra, normalmente, são plantas que nascem debaixo de árvores na natureza. Tá certo? Então, isso que é importante. E as plantas de sol são aquelas que nascem normalmente